Sim. Começamos, chegamos. Conselho Estadual dos Direitos da Mulher aqui presente, ainda nesses 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Vamos fazer o nosso último encontro desses 21 dias na próxima semana. Então, a gente está muito feliz com a participação de todas e todos aqui pelo Facebook. Estamos muito felizes com a presença dessas e desse palestrantes maravilhosos, a Sandra Ornelas, a Joelma Perrucci, o Paulo César, depois a gente vai ler a biografia de cada um, e a nossa vice-presidente, a Edna Calheiros, também, que está aqui, e o nosso ajudante, que não aparece aqui, não é? O Arthur está aí por trás, mas sem ele a gente não estaria aqui. Olha, uma salva de palmas para ele. Avanço jovem na tecnologia é outra coisa, né? A gente fica mais tranquila, né? Então, gente, hoje a gente vai tratar de um tema devido ao dia 6, né? Homens pelo fim da violência contra a mulher, Laço Branco, a campanha tem vários nomes, né? Mas a gente vai tratar de um tema importantíssimo: masculinidade tóxica. Gente, o que é isso? Para isso nós estamos aqui, essas celebridades, para explicar para nós o que é masculinidade tóxica, essas caixinhas que o homem está de poder, não é? E que, inclusive, ele também sofre, porque ele, sendo o centro de tudo, ele reproduz toda essa cultura machista, patriarcal, e que é uma das grandes fontes de violência contra a mulher, né? Então, ele foi criado para ser o herói, ele foi criado para ser aquele que pode fazer tudo, né? Que ele é macho e tal. Então, a gente quer fazer uma reflexão sobre isso. Então, é preciso a gente discutir esse tema, essa masculinidade que é tóxica para a pessoa, porque, na verdade, ela destrói não só a família, a mulher, mas ela repercute seriamente na sociedade, com danos patrimoniais, financeiros, econômicos na vida das pessoas e também, especialmente, na pessoa. Né? Então, vamos mudar essa cultura nossa. Né? Para isso, estamos aqui com os especialistas, né? Então, o Edna, tu vai fazer... A Edna já saiu, já caiu. Fazer o encerramento, então a gente já vai avançando aqui, porque qual é a dinâmica? São 20 minutos cada palestrante. A gente pede aí, por favor, a quem está assistindo, primeiro um beijo no coração de cada uma de vocês, de cada um de vocês, né, que estão aqui mais uma vez nos prestigiando, que façam perguntas para que esses palestrantes nossos possam responder. E também um outro pedido, gente. Bota um likezinho lá, aperta o like. Não aperta. Gostei, tá? Para que o nosso Facebook ele tenha muito mais visibilidade, que é o Facebook da sociedade civil, é o Facebook de todas as mulheres que estão aqui representadas. Então, parabéns a todos que estão presentes. E eu quero agradecer aqui, a vereadora Josiane. A Josiane foi de um carinho, gente. Agora acabei de fazer... Estava participando, né, Sandra, aí de um encontro, né? Sim. Fui olhar, ela mandou um card. Helena, fiz para vocês. Mas, assim, a gente fica muito sensibilizada com esses carinhos, né? Das pessoas, né? Esse afeto é muito aconchegante, a gente fica muito grata. Estou vendo a Suelen aqui, do CEAM Itaguaí, a Suelen do CEAM Itaguaí. Eu não vou conseguir ler tudo, né? A Clenilce, lá de... Maricá, Cássia de Maricá. Cássia de Maricá, Clenilce é lá de... perto de Cabo Frio. Sumiu aqui. Então, tem um pessoal bom de Itaguaí, que foi recentemente criado o conselho lá, né? Clenilce, ela não botou de onde ela é. Ela é guarda municipal, está sempre ali conversando com a gente. Olha, sintam-se todas abraçadas, sintam-se todas acolhidas, não tem como a gente falar o nome de cada uma, mas eu estou vendo pessoas da patrulha, viu? Patrulheiros aqui, viu? Patrulheiros aqui presentes, e obrigada a todas. Sandra,
Quem é Sandra Ornelas? Olá. Delegada de Polícia, diretora da DGPAM, Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, especialista em gênero em direito pela Emerge, e professora da universidade, né? Sandra, muito obrigada por você ter aceito aqui o nosso convite e nos poder dar para a gente essa possibilidade de conhecer um pouco desse tema que é tão caro para nós. É todo seu. Obrigada. Muito obrigada, agradeço imensamente a Helena. Edna, saudade de você, é um prazer estar aqui, é um prazer dividir essa mesa virtual com Paulo César, né? Já tivemos fisicamente, né, em atividades presenciais juntos, e é sempre um prazer, né? Hoje, adaptando essa nova modalidade, que embora não tenha o calor, né, que nos faz tão bem, mas também nos permite chegar em espaços bem mais distantes, né, sem nos locomover nesse trânsito louco, né? Então, tudo tem os seus prós e tem os seus contras, né? Pois bem, para falar desse tema, eu sempre me lembro, inclusive acabei de brincar com um colega policial, que ele diz que odeia essa expressão masculinidade tóxica, porque quando faz isso, ele se sente um veneno. E é sintomático, né? Porque se ele se sente um veneno, certamente é porque ele e tantos homens se identificam com aquilo que a gente normalmente identifica como um comportamento que tem características tóxicas, né? Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala em masculinidade e diz que ela é tóxica, a gente está classificando uma masculinidade, né? Então não existe apenas uma masculinidade, existem masculinidades, né? Mas existem características que culturalmente foram formadas e que se transforma num elemento extremamente complicado tanto para aquele indivíduo, para aquele homem, como para a sociedade de maneira geral, né? A Simone de Beauvoir, né, escritora, filósofa francesa, ela escreveu, na década de 40, um livro chamado Segundo Sexo. E nesse livro, fantástico, né, onde ela coloca que essa questão do ser homem e do ser mulher, né, ser mulher, ela disse, né, que ninguém nasce mulher, ela diz, não se nasce mulher, torna-se mulher. Também não se nasce homem, né? Torna-se homem. E como é que a gente se torna homem e como é que a gente se torna mulher? A gente vai se tornar homem ou mulher no convívio social, né? E essa construção que a sociedade faz do que ser homem ou ser mulher nos cria determinados lugares, né? Então, quando alguém está grávida e e perguntam, é uma menina? As pessoas já começam a criar um espaço que será esse espaço reservado para essa criança, né? Começa ali pela construção da ideia das roupas, né? Das roupas cor-de-rosa, que na verdade é interessante, não sei se é verdadeiro, mas eu li em algum local que essa questão da roupa rosa e roupa azul é porque é possível que seja, né? Porque é muito comum quando a gente vê essas fotos de bebês antigas, a gente vê que aquele mesmo camisolão branco que era usado para a menina também é usado para o menino, né? Então era assim antigamente, você usava, o bebê nascia, tirava aquelas roupas no camisolão branco e guardava para o próximo filho. Chegou um momento que a indústria têxtil começou a se incomodar com isso, querendo vender mais produtos, né? Cria essa ideia de ter uma cor específica para o menino e para a menina, para não se reaproveitar, né? Não sei se é verdadeiro, mas tem uma lógica, guarda uma lógica. O fato é que à medida que você tem a ideia da menino, você começa, esse aqui é para menina, esse aqui é para menina, esse comportamento não pode. Os brinquedos, gente, eu tenho 2 filhas, né? Hoje já são adultas, mas assim, e a época das meninas pequenas, eu tinha, uma prima tinha 3, a outra tinha mais 3, então eram assim, umas 10 ou 12 meninas, todas da mesma idade. E era um terror na época de aniversário, que eu me recusava a ir num local para comprar um presente e encontrar ali
uma panelinha, né? Encontrar uma panela, encontrar um ferrinho de passar, né? Porque é o brinquedo que você encontra para as meninas, né? As coisas mais interessantes, elas são descartadas, né? Para a menina. E os brinquedos mais interessantes são para os meninos, né? Normalmente, quando eu falo sobre esse tema com pessoas de mais idade, eu pergunto a elas, o que você já deixou de fazer por ser mulher? E é muito triste, porque às vezes a gente descobre umas mulheres que dizem que deixaram de estudar por ser mulher, né? Porque seus pais entendiam que estudar, mulher que queria estudar era para escrever cartinha para os namorados, né? Essas senhoras com mais idade mencionam isso. Minha mãe mesmo, mineira, minha mãe era analfabeta, porque foi criada, ficou órfã muito cedo, foi criada pelos tios que também a impediram de estudar. Então, esses lugares que a sociedade vai produzindo, né, que é o local da mulher e o local do homem, tem tudo a ver com a ideia da sociedade patriarcal, que constrói esse movimento, uma sociedade que foi idealizada, pensada e programada por homens, né? E que se, por um lado, construía esse espaço para a mulher, então tornar-se mulher seria adequar-se a esse espaço, por outro lado também se construiu um espaço para os meninos, né? E aí quando você vai procurar aí os brinquedos, por exemplo, de um menino, você vai encontrar armas, você vai encontrar carro, né? A possibilidade, e eles são incentivados a trabalhar, a brincar com coisas até permitidos, com coisas mais perigosas, né? Como, por exemplo, o carrinho de rolemã, que eu apanhei algumas vezes, porque eu adorava fugir para brincar deles. Então, isso aí para o menino pode, porque o menino, ele precisa ser corajoso, ele precisa enfrentar o perigo. E a ideia do enfrentamento ao perigo está muito ligada à ideia da virilidade, né? Então, esse homem se constrói, né, numa base que primeiro, ele pode, né, sempre, ele pode porque ele é homem, né? Então, normalmente, meninas e meninos, quando você fala, por que meu irmão pode ou não posso? Porque ele é homem, né? Então, essa construção de que ele é homem e ele pode, né? E a questão sexual que permeia isso, né? O fato do pênis e da vagina, ele tem, eu não tenho, você é a ausência de alguma coisa, isso aí vai sendo construído ao longo de uma vida. E ao longo com o passar do tempo, esse homem chega nesse lugar, se ele passa pelo exército, né, que é como se fosse o batismo de fogo dessa virilidade, é o momento maior dessa ideia da guerra, essa ideia da força, essa ideia do viril, ela está diretamente associada a essa questão do uso da violência, da não aceitação de um não, né? E aí você acaba por construir um indivíduo, primeiro, esse indivíduo é aquele que não pode demonstrar fraqueza, né? Ele não pode sentir dor, se ele cair, ele tem que esfregar, engole o choro, né? Você não pode demonstrar essa fraqueza chorando, você não pode sentir dor, né? Você se apanhar na escola e vier chorando, ele é orientado normalmente pela família a voltar e bater, né? Apanhou, bate também, devolve. Então, o homem, ele é formado numa base na qual ele pode porque ele é homem. E ele ser homem seria ser viril. E o que seria essa virilidade, essa demonstração de virilidade? Ela estaria marcada pelo fato de não aceitar um não, né? E de resolver, não digo nem em última instância, a resolver as questões por violência, né? Então, essa é uma lógica da criação desse homem. Então, aquela família que cria esse menino dentro deste lugar, né? Essa família, ela não entende que não pode exigir que no momento futuro essa criança que hoje é um homem, ela também queira resolver todas as questões utilizando aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele se tornou. Ele se construiu o homem com base na receita
daquele tempo, né? E na receita daquele tempo, qualquer outro comportamento de maior sensibilidade, de buscar entender o outro, de buscar entender a mulher, seria um demérito. Então, com base nesse conjunto de conceitos, esse menino ele vai se tornar um homem com uma série de valores esses que nós vamos chamar de valores que são considerados tóxicos, que faz mal para a sociedade, que faz mal para ele, né? Não é à toa, com base nessa ideia de virilidade marcada pela violência, marcada pelo desafio ao perigo, não é à toa que a maioria das mortes violentas acontecem com relação aos homens, né? Os homens são os campeões, né? Infelizmente, esse triste ranking de morte violenta, ele é comandado pelo homem, né? O número maior de mortes são homens. Também os homens são aqueles que mais matam, que mais cometem crimes violentos. Os homens são os que mais morrem também por doenças, porque não tem a ideia do autocuidado. O autocuidado é uma característica dentro dessa divisão aí do que é ser homem e ser mulher na sociedade patriarcal. Esse homem, ele também não se cuida, ele não age preventivamente, né? Qualquer campanha, qualquer questão de cunho voltado para cuidado, para a saúde, seria uma coisa menor, seria uma frescurinha de alguém que não é muito macho, né? É o que muita gente, infelizmente, ainda coloca. Então, essa demonstração, essa coisa de enfrentar o perigo, os acidentes automobilísticos também, cujas mortes são lideradas por homem. Então, na verdade, essa masculinidade que se criou é uma masculinidade tóxica, inclusive para esse homem. Né? Inclusive, um outro lembrete também, onde ele é campeão de suicídios. Né? Ele é campeão de suicídios, porque quando ele se depara com um problema, a dificuldade para resolver, para superar aquela coisa da demonstração de uma necessidade de ajuda, pedir ajuda, é muito difícil. Então, ele se torna também mais um triste ranking, que é o homem quem mais comete suicídio, né? Mais comete suicídio. Dentro das forças policiais é muito grande o número de suicídios, né? E é uma coisa que a gente ainda, infelizmente, não tem um programa adequado para tratar isso. Por outro lado, aquela mulher, né, que foi criada para ser uma flor, né, para ser submissa, para jamais dizer não, para aceitar tudo, num determinado momento, ela começa, né, aquela fase da puberdade, a começar a pensar na ideia do seu par, né? Ela é a princesa, então ela tem que encontrar um príncipe. Só que o homem é criado para ser dragão, né? E ela quer um príncipe. Então, às vezes, né, certamente, esse encontro não é o melhor dos encontros, né? A mulher, muitas vezes, totalmente desfocada dessa realidade, vivendo dentro desse conceito. Essa mulher acredita que encontrou o homem da sua vida, né? E aí, numa relação, no momento em que essa mulher, ela não aceita um determinado comportamento, ele vai exigir da maneira que ele foi ensinado, né? Esse homem, ele vai exigir com ignorância, ele vai exigir com desrespeito, com desvalorização dessa mulher, porque o que se entende é que ele precisa estar adequado, ela está ali com o objetivo de servi-lo, né? Ainda que ele seja legal com ela, né, num primeiro momento, inclusive fazendo um parênteses, né, não sei se a Edna assistiu no sábado aquela avant-première daquele espetáculo lá que foi de teatral, que foi feito a partir de casos reais lá no Chiquinhos do Oceano do Rio, né, do município do Rio. Então é muito interessante, tem uma cena
que o casal ali está enamorado, e aí ele faz uma poesia para ela, né? Ele faz uma poesia, né? Porque ela é uma pessoa sensível, então ele faz uma poesia, ela fica encantada com aquela poesia, né? Que revela ali, é uma estratégia de caça, né? E aí, a partir do momento que o relacionamento ele se incorpora, chega um momento que ele pega o celular dela, ele invade o celular dela, né? Ele não deixa espaço para ela, ele não deixa espaço para ela sonhar, para ela pintar a boca de vermelho, né? Ele não permite que ela seja o que ela é, né? Ela tem que se emoldurar aquilo que ele entende ser um comportamento agora, né? Agora que ela já foi subjugada, ela deve permanecer assim como posse dele. Ele não aceita que essa mulher não queira cumprir o seu papel, porque no espetáculo tem um momento que ela diz que não quer ser mãe, né? Então ele não consegue entender uma mulher. Que mulher é essa que não quer ser mãe? Né? Que mulher é essa que não assume o seu papel na vida, né? Então, assim, essa dicotomia, né? Esses papéis ali isolados e separados, e a crença, infelizmente, ainda muito constante, ainda muito marcada, esse romantismo, essa ideia desse amor romântico, que você vai encontrar o seu par, né? O amor da sua vida, isso é criado de forma muito diferente, né? A maneira que são elaborados homem e mulher, a menos que exista um outro par para essa mulher que seja o igual a ela, porque esse amor romântico com o dragão certamente não vai dar certo, né? E não dá. Então, o que a gente verifica no dia a dia é esse homem resultante desse conceito de homem em uma sociedade patriarcal, ele apresenta uma masculinidade que é tóxica, não é a única, né? Algumas pessoas conseguem fugir desses padrões masculinos, até porque algumas mulheres também conseguem, felizmente, fugir desses padrões do que se entende ser uma mulher. Mas, assim, o que a gente verifica no dia a dia da atividade policial, e não precisa ser na atividade policial, no nosso dia a dia, na observação dos fatos, a gente vai verificar o seguinte: quando a gente encontra essas relações extremamente violentas, a base, o que está ali por trás é justamente essa questão desses conceitos que foram trabalhados até então. E só para exemplificar, num trabalho que eu fiz, já caminhando para o final, um trabalho que eu fiz sobre feminicídio, eu encontrei duas situações bem emblemáticas, né? Duas falas de autores de feminicídio muito emblemáticas. Uma delas foi de um autor, né, um homem de mais de 50 anos, que matou a sua mulher com quem ele viveu por mais de 20 anos, de pancada. E ele, ao falar desse crime, numa situação, numa oitiva diferenciada, ele dizia assim, falando para o policial: doutor, meu problema começou quando essa mulher resolveu estudar. Meu pai sempre me ensinou: o homem sustenta a casa e a mulher cuida dela. Ela começou a faculdade e, a partir daí, a nossa vida acabou, porque ela queria estar na rua, ela queria happy hour, ela tinha colega, né? E aí a gente vai ver, naquilo que ele não disse, no que está anotado no papel, esse homem, num determinado momento, ficou desempregado. E essa mulher, professora, sustentou a sua casa com 2 matrículas, né? Então, assim, o peso que isso aí vai tornando nas relações, o peso do que é ser homem e do que é ser mulher. Num outro caso também muito triste de feminicídio, uma mulher disse para o seu marido, que era gari: vou fazer prova para a Conlurb, porque ganho mais e trabalho menos. Ela era merendeira. E ele diz: você não vai fazer. Por que eu não vou fazer? Você não vai fazer porque lá só tem vagabunda. Aquilo ali não é um lugar de mulher direita. Você não vai fazer. E ela insistiu, fez o concurso e passou. E então ele matou essa mulher.
um dia, enquanto ela dormia, de forma pensada, ele apanhou um machado emprestado com o vizinho, ele matou essa mulher. Ele cortou essa mulher em pedaços, ele colocou o corpo dessa mulher em sacos de lixo, colocou num carrinho e jogou numa lixeira próxima. Né? Então, isso é tão emblemático como se desfaz, né? Como você, quando mata essa mulher, você não mata só a mulher, você quer matar o que ela representa ali na sociedade. Né? Então, é óbvio que são situações, são extremos, são situações limite, mas no dia a dia, a justificativa dos autores de violência estão sempre ligados a esses conceitos de masculinidade tóxica, como, por exemplo, ela está me traindo, eu acho que ela está me traindo. Eu cheguei em casa do trabalho, ela não tinha feito a comida, né? As crianças não estavam cuidadas, então a desculpa é sempre a adequação dessa mulher nessa caixinha do que se entende ser mulher e a necessidade de cobrar violentamente dessa mulher que ela assuma aquele papel que para ela foi reservado. Então, é isso, né? Fico à vontade, fiquem à vontade para perguntas, né? Deixar o Paulo falar, porque certamente no trabalho do dia a dia com esses homens, ele tem histórias tristes, mas também tem histórias de vitórias, né? Isso é importante porque tem cura, tá? Tem cura. Para alguns é difícil, mas tem cura. Obrigada a todos, um beijo. Paulo, com você, um abraço. Um momentinho só, Sandra. Quero agradecer muito aí a sua fala, Sandra. Ela foi fundamental para a nossa compreensão e o entendimento do que é ser homem e o que é ser mulher nessa sociedade, né? Uhum. Como se faz, a gente diz, não se nasce mulher, torna-se mulher, e você também falou o contrário, torna-se homem. Então, o homem é colocado numa situação que a gente acaba avaliando que é uma situação de sofrimento também, que faz Sim. mal a toda a família, né? Então, a gente realmente precisa desconstruir esse machismo, né? A gente precisa desconstruir essa questão cultural, né, que existe, né, ainda na sociedade, né? E só para falar aqui um pouquinho, eu vi aqui alguém de Joinville, Santa Catarina, parabenizar aí pela presença. Vi vários municípios passando aqui, ó, Angra dos Reis, eu vi meninas lá do GRAM, vi a coordenadora de Nova Iguaçu, Miriam Magali, vi uma ativista, ela está aqui, a ativista da Rocinha, Vera Lúcia Caldeira, Conselho de Teresópolis está aqui, o Departamento da Mulher de Caxias, Niterói, São Gonçalo, Petrópolis, Taquarema, meu Deus do céu, a UBM de Niterói. Bom, nós estamos aqui com pessoas com alta representatividade aí de vários municípios. Parabéns. Vamos, então, prosseguir. A gente vai falar primeiro com a Joelma. Vamos deixar o homem para o final. A gente quer ver o tratamento desse homem que o Paulo vai apresentar aí um milagre. A Joelma, eu já assisti uma live da Joelma lá com a coordenadoria de Nova Iguaçu, né, a Miriam, a equipe, né? Achei maravilhosa a fala dela, né? Ela é psicóloga lá da Secretaria Municipal de Administração, ela é da equipe técnica do TJ, do projeto Escola de Homens, do Juizado de Violência Doméstica. E aí, doutor Otávio Chagas de Araújo. Está aqui a Joelma com a gente, doutor? Ela vai dar agora um show para nós. Vamos assistir, Joelma, por favor. Oi, gente. Eu agradeço por mais uma oportunidade de estar representando o Juizado da Violência Doméstica. Agradeço ao doutor Otávio, Elaine Medeiros, que sempre autorizam. Lá eu trabalho, na verdade, no Juizado da Violência Doméstica, atendendo as mulheres e os homens, mas em especial os homens. Então, esse projeto Escola de Homens, que é um nome dado pelo doutor Otávio, refere-se a grupos reflexivos. Esse homem chega, passa por uma entrevista inicial. Por quê? Por que a importância desses grupos? Porque para se combater a violência doméstica, se o homem é a causa do problema, esse homem também precisa ser amparado. Eu sempre que falo isso, às vezes algumas pessoas ficam assim,
vocês estão encobrindo os meninos, os homens? Não, muito pelo contrário. Se a gente quer proteger essas mulheres, a gente tem que atender esses homens e tentar atender a demanda deles. Então, eles passam por uma entrevista inicial. Eu quero deixar claro que eles são responsabilizados desde o primeiro encontro. Isso não quer dizer que a gente tem que usar um discurso agressivo. É o meu método de atender. Eu uso a comunicação não violenta. Isso não quer dizer que eu não vou estar responsabilizando. Eu trabalho com as leis, com o Código Penal. Muita gente fala assim, você é a psicóloga mais advogada que eu conheço. É obrigação a gente estudar para a gente poder orientar as pessoas. Escrever um bom relatório é obrigação minha com o juiz. Mas atender essas pessoas, eu tocar na alma dessas pessoas, gente, é humano. Então, atender esses homens é humano, cuidar deles também. Então, eles passam no primeiro, são 8 encontros, que agora na pandemia, esse encontro foi reduzido. Mas na regra são 8 encontros com aproximadamente 15 participantes. Agora na pandemia, 4 encontros, 2 temas. A gente primeiro fala de empatia, a gente ouve a história de cada homem desse. No segundo dia, a gente vai falar sobre gênero. E assim, são 8 temas, mas não quer dizer que cada dia vai ter só um tema. Por exemplo, gênero, a gente falar em gênero com homem, por exemplo, quando vem uma mulher, se grupo é de gênero, não tem que ter sexo, por exemplo. Tem mulheres como eu, nós somos 9 na equipe. É metade homens e metade mulheres, psicólogos, assistentes sociais e advogados. Falar de gênero com esses homens é muito complicado. E a masculinidade tóxica no meu grupo entra nesse dia, por exemplo. Eu vou falar sobre gênero. Aí eu vou explicar o que é gênero, que é uma construção social. Eu faço a diferença do que é sexo, porque, olha só, a gente está lidando com um público que não tem muito estudo, que a verdade absoluta para muitos desses homens, por exemplo, é a base religiosa. É o que eles aprendem lá na Bíblia. Assim, não estou falando de religião nenhuma, gente, pelo amor de Deus. Mas a verdade para aquela pessoa é assim, se na Bíblia diz que está errado, é errado. E olha só, eu não vou conseguir na agressividade. Aí o que eu falo para eles? Lá em algum lugar também, no seu versículo, diz que é para seguir a lei de Deus e a lei do homem. Eu tento mostrar para essas pessoas, eu não vou conseguir na agressividade. Eu tento mostrar que a gente tem que adequar as realidades, que ninguém é obrigado a aceitar a escolha de ninguém, mas a gente tem que respeitar. E a dificuldade desses homens aceitarem, por exemplo, por que é um gatilho e por que eu falo da masculinidade tóxica, que envolve. Esses homens não aceitam uma orientação sexual diferente de um filho. Acham que muitas vezes o menino tem uma orientação diferente da convencional por falta de porrada, desculpa o termo. A menina porque não se relacionou com o homem direito. Essa é a realidade, nua e crua. Então, eu vou explicar o que é sexo, orientação sexual, sexualidade, e aí entra a masculinidade. Por que a gente vai falar de masculinidade? Quando eu pergunto para eles assim, o que é ser homem? Aí muitos falam assim, ser homem é eu ser responsável por tudo, é eu ter que sustentar minha família. Outros falam assim, ser homem é eu poder fazer o que eu quiser, eu ir para o bar, eu ter que me relacionar com várias mulheres, eu poder beber. Aí eu pergunto, e qual é o peso dessa masculinidade? Que a gente sabe que, na verdade, a masculinidade é uma vantagem para os homens. Quando eu pergunto para eles, é mais fácil ser homem ou ser mulher? Não tem dúvida que eles dizem que é mais fácil ser homem. Mas essa comparação é desumana, porque nem todo homem atinge esse patamar. Por exemplo, do homem ele ser um excelente, se desenvolver muito bem na atividade física, e aí eles se cobram. Esse homem não tem uma disfunção erétil, ele não pode ter uma perda de direção. O que eu vejo nos grupos é que isso é a morte. E a gente tem que falar sobre essas coisas. Aí esse homem não pode chorar, esse homem não pode falar isso para ninguém. Se esse homem não fala para ninguém, esse homem implode. Se ele implode, ele vai explodir. Se ele não se relaciona bem com ele, automaticamente ele não vai se relacionar bem com quem estiver ao lado dele, principalmente a companheira dele. E aí a gente falamos sobre gênero. No terceiro encontro, a gente fala sobre essa inversão de papéis sociais. E a gente, cada assunto desse que a gente faz, a gente procura aplicar uma dinâmica para eles sentirem mais ou menos como que é isso.
E o doutor Otávio nos permitiu ali também permitiu que outros órgãos entrem ali, por exemplo, como o CAPS-AD. O CAPS-AD vai até o local, fala sobre alcoolismo e drogadição. Tem um dia que a gente fala só sobre a lei, então vem um representante da Defensoria Pública. A gente passa alguns filmes, por exemplo, o Não é Fácil Não, ele mostra muito bem essa dificuldade, e que entra a masculinidade tóxica. Esse homem perdeu o emprego, a mulher sustenta a casa, e a dificuldade desse homem, por ele achar que ele é o responsável da casa, responsável da família, em aceitar que essa mulher sustente a casa. Em uma das cenas mostra que ele agrediu essa esposa. O casal não conversa, não tem diálogo. E essa falta de diálogo, eu percebo, eu sei lá, já atendi uns 2.000 homens, não sei, não existe diálogo. E geralmente o tom dessa conversa, do mesmo jeito que eu estou falando com vocês agora, eu acabo baixando o tom. Quando eu converso com eles no grupo, que são 15 normalmente contra 1, quando eles levantam o tom da conversa, eu desço a minha. Quando eu desço o meu tom de conversa, automaticamente eles descem também. E aí eu tento mostrar isso. Esse casal, no caso do filme, eles não conseguiam conversar e só se agrediam. Ao final, quando esse homem demonstra, e eu tento passar isso para eles, o que eles estão sentindo, ele diz que se sente um fracassado, porque ele não sustenta, que ele não está sendo pai de família, não está sendo provedor, procriador, nem protetor dessa mulher. Mas quando ele coloca o sentimento dele, desarma a situação. Então, o que eu tento plantar nos grupos? Eles são acolhidos, esses homens são acolhidos, eles são ouvidos, eles são responsabilizados, mas eu tento plantar e mostrar que são seres humanos, não são homens e nem mulheres, nós somos seres humanos. E eu ali, muita gente fala, mas você, como mulher, no meio de 15 homens, já passou algum apuro? Não, porque pelo decorrer do grupo, os próprios homens acabam fazendo uma proteção, e a nossa posição, a minha posição, não de ser superior, eu sempre falo para eles, é feminismo, eu explico que não é feminismo, feminismo é o oposto de machismo, eu falo que eu sou feminista, que eu luto pela igualdade de direito, que eu não estou ali nem acima, eu não sou autoridade, e isso não dá certo, gente, eu estou ali de igual para igual. O que eu posso falar para vocês é que tratar nessa igualdade, o que eu tento plantar aqui na minha casa, eu criei meu filho assim, sempre que eu falo eu fico emocionada, as pessoas sabem que eu sou chorona. Quando a gente tenta botar isso, mostrar essa igualdade, que ali eu não estou como autoridade, funciona horrores o grupo. Eu digo que o fenômeno do grupo acontece quando eu vejo aqueles 15 homens participando e eles abrindo o coração das suas fragilidades, sabe? E aí, por exemplo, muitos falam assim, mas esse homem é se relacionar com muitas mulheres, é ser conquista sexual. Aí eu sempre levo isso. Olha só, vocês têm que se relacionar com muitas mulheres, o sentido deles é qualitativo. Se nós, mulheres, nos relacionarmos com vários homens, o nosso sentido é pejorativo. Se a gente comparar, tem um amigo, um psicólogo Theo, que ele faz uma dinâmica que ele equipara aos animais, por exemplo. Se um homem se relaciona com várias mulheres, ele é equiparado a um cavalo, a um garanhão. E nós? A uma vaca, a uma piranha. A gente tem que mostrar isso na prática. Como é diferente. Por exemplo, é normal o homem ir para o bar. Mas se nós formos para o bar, não é normal. Eu observo que o comportamento, a honra deles está calcada no nosso comportamento. E o inverso não é verdadeiro. Entende? A gente tem que aceitar, é normal a gente aceitar o homem pro bar. E eu tento falar isso do jeito que eu estou falando com vocês, eu vejo que dá muito certo. Por exemplo, eles dizem, mas a gente tem que ser um macho alfa, a gente tem que se relacionar para todo mundo, dona Joelma, se eu sair com meus amigos e eu não bebo, eu já sou considerado fraco, eu tenho que beber, inclusive, para participar, para ser aceito num grupo. Ou muitos, eu bebo para esquecer o problema. O que eu não coloco para fora. E, por exemplo, 8 encontros para a gente, eu não sei do Paulo, e ele vai... Depois eu quero colar muito com o Paulo, que eu sei que você é o cara aí que vai fazer a mágica para esses meninos, vai me ajudar. Aqui em Nova Iguaçu, a gente não tem uma coordenadoria para mandar esses homens. E 8 encontros é muito pouco. Entende? Assim, a gente tenta resolver, a gente tenta encaminhar. Para as mulheres, a gente tem a coordenadoria, que, assim, é o nosso braço direito. Eu sei que a Miriam está aí ouvindo. Perturbo ela horrores, sabe? Ela ampara nossas mulheres. Os homens, a gente não tem local.
Então, o que a gente faz com o doutor Otávio? Ele permite que o CAPS-AD vá até o local, ele permite que advogados entrem ao local. O fato do CAPS-AD entrar, vocês não têm noção de como quebra barreiras. Ao invés desse homem se dirigir a um local, ele quebra uma resistência. Para ir ao CAPS-AD para falar de drogas, o CAPS-AD vem no encontro. Entende a facilidade? Esse homem economiza a passagem, ele quebra a resistência, dali ele já sai encaminhado. Só que a gente não tem um local aqui em Nova Iguaçu ainda, eu não sei se é como o do Paulo, para encaminhar esses homens para depois, por exemplo, um local para terapia. Porque o nosso grupo não é psicoterapêutico, tem até um viés terapêutico, já que há a cura pela fala. O nosso papel é propor atividades que gerem reflexões. Então, o que faz dar certo? Colocar esses homens para falarem. Deixar eles falarem as suas mazelas, porque eles acham, dizem, eles chegam lá com muita raiva da justiça, raiva do juiz, raiva da delegacia. Eles dizem que não são ouvidos em lugar nenhum. Então, a gente coloca esses homens para serem ouvidos. Mas muitos precisariam muito mais de um local, por exemplo, para fazer terapia. E a gente usa o que tem, o que não é o suficiente. Gente, então, eu acho que eu falei de tudo, fiz um resumo de tudo que teria que ser falado sobre o grupo. Enfim, eles passam nesses 8 encontros, ao final a gente faz uma avaliação de como esse homem entrou, de como ele está saindo, e assim, o que nós procuramos é plantar uma sementinha da esperança, procurar mostrar para esse homem que existe alternativa que não seja violência, que ele pode conseguir, gente, que tem como esse homem conseguir. Às vezes ele só precisa de um apoio, sabe? E se eu falar para vocês assim, o que eu faço para dar apoio? Muita gente até me critica, mas eu faço com os meninos e com as meninas. Eu dou meu telefone. Já salvei muitas vidas por telefone. Vou até separar, prometo, para o próximo ano, um telefone só para o trabalho e um telefone só para minha casa. Porque, às vezes, com uma ligação, com um direcionamento, com um encaminhamento, a gente salva muitas vidas. Tá? Eu me coloco à disposição de vocês. Vou agarrar na doutora Sandra, vou agarrar no Paulo, que eu sei que é o cara dos meninos, Paulo. Obrigada a vocês pela oportunidade, Helena. Nós que agradecemos, Joelma, pela sua experiência, contar um pouco da sua experiência, né? No juizado de Nova Iguaçu, com a Escola de Homens, né? E aí a gente sentiu falta, que foi o que você disse, né? Que o Paulo vai ser o cara que vai trazer para nós a solução. Faz falta realmente uma rede para continuar, porque realmente você ter 8 encontros, a gente avalia realmente como muito pouco, porque a própria sociedade, a todo instante, nos traz as suas regras. Como que a gente muda de comportamento se a gente não tivesse conscientizado que é preciso que a gente mude toda a nossa forma de agir, de pensar, e se conscientizar do que dividido fica mais fácil, né? Mesmo nós, feministas, todas que estamos aqui, do CEDIM, e nós todas aqui, outras, a gente todo dia faz um exercício muito grande, uma luta interna para que a gente não seja machista, para que a gente vá, aos poucos, abrindo mão dessa cultura que nos absorve e que nos fragiliza. E aí, eu vou aproveitar cada intervalo aqui, eu falo uma coisinha, falar que estão presentes, não vou falar nome porque não dá tempo, né? Campos, Nilópolis, Vassouras, a Ronda Maria da Penha, Araruama, o Céu de Quissamã, Resende, são municípios que estão... Vi uma conselheira aí que passou, que é a Ana Kerli, que por acaso é minha suplente da União Brasileira de Mulheres, por acaso. Então, vamos fazer o seguinte, as perguntas... Edna, eu vi uma pergunta aí que a Cleide Selma fez, eu não sei se tem mais. Por favor, Adelina, se você tiver aí, manda para a Edna aqui as perguntas que estão saindo, manda para o zap dela, por favor, porque ela possa... Mas ela vai ser na chefia. Para que ela possa fazer daqui a pouco, tá? Então, faça as perguntas, que daqui a pouco a Edna vai ficar aqui. E agora, Paulo, todo mundo chutou a bola para você. Nós também. Peraí, desculpe. Paulo César, coordenador do CR Homens, Centro de Referência de Homens,
de Duque de Caxias. Desculpa, Paulo. Paulo César. Pode entrar, Paulo. Ok, eu quero agradecer, e nesse agradecimento me dá boa tarde a todas e a todos que estão presentes nesta live. Agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui em Duque de Caxias, apresentar um pouco do que é o Centro de Referência do Homem. Mas antes de começar a falar, eu gostaria de me solidarizar com as perdas que a gente vem tendo nesse período de pandemia, com quase 178 mil vítimas da Covid. Quero me solidarizar também com essa mãe, com essa avó, que teve que sepultar 2 meninas aqui no nosso município, crianças vítimas da violência, a Emily e a Rebeca, e também no município de Mesquita, com a família do Cabo Douglas, que perdeu a sua vida no cumprimento do seu dever policial. Bem, a doutora Sandra, me sinto honrado de estar participando aqui desta mesa. Uma das coisas boas que a pandemia ela provoca e promove é essa adaptação nesse tempo, né? Eu me sinto honrado, Helena, poder estar aqui junto contigo, com a Edna, né, as presidentas aqui do CEDIM, a doutora Sandra, Joelma. Quero também parabenizar, porque eu já vi por aqui a Isabel Brantes, lá do CIAN de Quissamã, a Patrícia Medeiros, do CIAN de Araruama, e a minha diretora, eu também a vi por aí, a Cláudia Braga, diretora do Departamento dos Direitos da Mulher, ao qual nós estamos subordinados. Então, já que eu começo nesse agradecimento falando e citando o departamento, a estrutura em que o Centro de Referência do Homem ele está inserido dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, aqui da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. E a gente está vinculado ao Departamento dos Direitos da Mulher. E esse departamento ele tem os CIANs, né, aqui em Duque de Caxias nós temos 2, o CIAN Vera Lúcia Pereira e o CIAN da Cilde do Prado Lameu. E temos também a Casa da Mulher do Duque Caxiense. E já na Secretaria de Políticas de Segurança, nós temos a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal e do aparato do Governo Estadual, a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar. Bem, essa é a nossa estrutura. A nossa proposta de trabalhar com os homens, e dentro disso tudo que a doutora Sandra colocou como masculinidade tóxica, né, aquilo que envenena, aquilo que produz malefícios, eu acredito que a violência ela vai partir de quando a palavra ela vai perder o valor. Ou seja, quando a gente não respeita a fala do outro, e isso gera processos violentos. Nós, homens, adotamos uma postura violenta e agressiva por conta da reafirmação de uma masculinidade, em que o machismo ele coloca como um o modelo hegemônico. O homem precisa falar mais alto, ele precisa bater na mesa, ele precisa se mostrar viril, e dentro deste contexto, a doutora Sandra ela trouxe algumas questões que são interessantes, nos coloca justamente em lugares de vulnerabilidade, porque nós matamos mais e morremos mais, porque adotamos essas posturas. E eu costumo dizer que o homem ele é socializado para o sucesso, e não para o fracasso. A gente não sabe lidar com o fracasso. Daí a necessidade de saber de tantas coisas. E um pouco antes, né, eu sou de uma geração antes do GPS, nós não perguntávamos os locais. Né? Se a gente pegava o nosso carro e nos dirigíamos para um determinado local, nós não fazíamos perguntas, nós não perguntávamos. Por quê? Perguntar é admitir não saber, e o não saber nós encaramos como uma espécie de fracasso. E aí, a gente preferia queimar combustível e não perguntar no posto de gasolina onde fica a rua tal. E, assim, esses comportamentos
que a gente vai trazendo no nosso cotidiano, vai trazendo também malefícios, sobretudo para aquela que está ao nosso lado, que são as nossas companheiras. E a proposta de trabalho do Centro de Referência do Homem é a seguinte: nós temos 3 eixos que vão nortear o nosso fazer ali, que é a responsabilização jurídica, onde nós vamos trabalhar também, igualmente a Joelma, a metodologia dos grupos reflexivos, mas com o objetivo de fazer com que o homem compreenda que violência contra a mulher é crime e, sobretudo, violação dos direitos humanos das mulheres. Lá nós não vamos compactuar com nenhuma forma de violência contra a mulher. Nós não compactuamos, nós não passamos a mão na cabeça deste homem. É óbvio também, Joelma, que nós trabalhamos com a comunicação não violenta, mas em momento algum nós vamos compactuar com nenhum episódio de violência. E os homens que ali chegam, eles chegam com dificuldade de compreender qual é a parte que cabe dentro desse processo. A Lei Maria da Penha, ela vai trazer avanços no sentido de trazer uma melhor compreensão do que vem a ser violência contra a mulher. Porque a nossa sociedade ainda, no seu imaginário popular, acredita que violência é apenas aquela do âmbito físico. Mas a lei ela avança nesse sentido, mostrando que a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual também são crimes. E aí, o homem que nós estamos trabalhando é aquele homem que não está envolvido com o tráfico, não está envolvido com outros delitos. Então, ele é um homem que, para ele é o cidadão de bem, é o trabalhador. E muitos deles, ao chegar no Centro de Referência do Homem, pedem para que nós façamos uma sindicância no bairro em que ele mora, para poder nós descobrirmos como é que é o comportamento dele. E aí, eu falo de que esse não é o nosso papel. Nosso papel não é buscar esse tipo de investigação, porque isso compete outras instâncias do poder público. Mas se me desse o poder de fazê-lo, eu não faria fora de casa, eu faria dentro de casa. E o primeiro que me iria falar sobre o comportamento daquele homem seria o seu próprio cachorro. Porque se o cachorro é daqueles que coloca o rabo e foge, quando esse homem chega, ele está me dizendo muito sobre o comportamento dele. Os seus filhos, se eles ficam acuados e amuados, quando esse homem chega, ele está me dizendo e está me revelando muito sobre ele. Mas esse não é o nosso papel. O nosso papel é ouvir esse homem e tentar fazer com que ele compreenda que violência contra a mulher é crime e, sobretudo, violação dos direitos humanos das mulheres. O segundo eixo que a gente vai nortear o nosso fazer é a prevenção da violência. E quando a Joelma e a própria Helena tentam colocar um peso enorme nos nossos ombros, como assim, qual é o caminho, qual é a solução, eu vou apontar o seguinte: não está na figura do Paulo, na persona do Paulo, e não apenas na instituição Centro de Referência do Homem, até porque o Paulo sozinho não é nada e o Centro de Referência sozinho também não é nada. Esse problema é um problema de toda a sociedade, e nós precisamos incluir os homens dentro destes debates, e quanto antes, melhor. Então, na prevenção da violência, o Centro de Referência do Homem, ele sai do seu espaço, do seu lugar de conforto, porque é muito bom recebermos as pessoas no nosso território, mas nós vamos em diversos espaços. E que espaços são esses? Primeiro, a gente vai valorizar as escolas para conversar diretamente com os adolescentes. Mas a gente também fala com criança. Claro que a gente vai adaptar o discurso de uma maneira pedagógica para mostrar para essas crianças, para mostrar para esses jovens, para mostrar para esses adolescentes que existem maneiras de resolver os conflitos sem o uso da violência e que os seus relacionamentos eles possam ser pautados dentro do respeito. Lembram-se que eu falei que nós acreditamos que a violência ela começa quando a palavra ela perde o valor. E isso vai pegar em todas as instâncias do desenvolvimento humano. Uma criança ela tem uma demanda muito grande de fala. E nós adultos, muitas vezes, nós cerceamos a fala desse ser pequeno. Né? E é muito comum um pai afastar essa criança. Falar, não, eu estou ocupado, eu estou dando atenção a esse adulto. Alguma coisa nesse sentido. Nós precisamos abrir o caminho da comunicação. E
no trato com os nossos pequenos, né, com os nossos filhos, a gente vai demonstrando para ele a questão do respeito. Claro que vai ter momentos que ele vai ter que falar, vai ter momentos para ele poder ouvir também. E nós, como adultos, eu costumo aconselhar de que, para uma criança, nós somos gigantes. E o nosso olhar está distante do olhar daquela criança. Então vamos nos aproximar. E como eu estou aqui num grupo feminino, predominantemente feminino, vocês compreendem muito bem, aquelas que passaram pela experiência da maternagem, sabe que o amor é transmitido pelo olhar. Uma mãe, quando ampara o seu filho no colo, a sua filha no colo, ela não precisa de palavras, ela simplesmente transmite o amor pelo olhar. E a gente precisa resgatar isso, porque a violência que está imperando dentro da nossa sociedade, e às vezes como forma de expressão de masculinidade, ela nada mais é do que a violação de uma essência. Nós estamos vivendo o desamor, em que a minha vontade, o meu ponto de vista, a minha fala tem que estar acima da fala da outra pessoa. E o machismo tenta colocar isso e reforçar isso diariamente, e isso é nocivo, tanto para as mulheres quanto para os homens. E os homens ainda não se deram conta disso, de que esse lugar, essa instância de poder em que o machismo nos coloca, é um lugar muito perigoso também. E a gente precisa compreender isso. E na área da prevenção, a gente vai levar esses debates, como eu falei, para as escolas. Mas nós não ficamos apenas e nos limitamos a falar com os adolescentes. Aqui em Duque de Caxias, nós estamos indo a todas as empresas para falar com os homens, porque na responsabilização jurídica, nós vamos atuar com homens autores de violência, homens que já cometeram crime, homens que já estão dentro de um processo judiciário, homens que estão respondendo a um processo criminal. Ou seja, uma mulher já foi vitimizada por aquele homem. E a gente precisa trabalhar de uma maneira que nós, homens, paremos de agredir as nossas companheiras. Nós, homens, possamos nos libertar desse campus que é horrível. Eu iria falar aqui uma outra palavra, mas iria ser vetado, não tem né? Enfim, e a gente tenta levar esse tipo de reflexão para as empresas. Mas nós também vamos nos templos religiosos, de qualquer credo. Estamos indo em igrejas evangélicas, igrejas católicas, templos espíritas, onde tiver pessoas mostrando que existem formas de resolver os conflitos sem o uso da violência. E volto a dizer isso sem medo de me tornar repetitivo. A violência, ela começa quando a palavra perde o valor. Então nós, homens, precisamos ouvir as demandas das nossas companheiras. Mulheres precisam também ouvir as demandas dos seus companheiros. E assim a gente construir aquela ponte entre o eu e o tu, que se chama diálogo. Diálogo, porque nós somos pessoas diferentes, e a maneira de se comportar e ser e de estar dentro desse mundo, nós vamos ter pontos de vista diferentes, mas através do diálogo e a abertura para o diferente, nós podemos resolver muitos conflitos que possam vir a surgir. O terceiro eixo, e não menos importante, mas ele se torna um eixo mais provocativo, que é o da promoção da saúde do homem. E aí talvez você me questione, mas por que falar sobre esse tema? Vocês vão abrir espaço para o homem se tratar das doenças? Na verdade, quando a gente fala sobre promoção da saúde do homem, a gente está falando também sobre o machismo. Porque o machismo, ele coloca o homem numa posição de não cuidar de si. E esse peso é imputado e é sobrecarregado sobre os ombros das mulheres. Entende? Esse viés feminista também nessa questão da promoção da saúde do homem. Porque quando eu tento incluir o homem dentro das questões da saúde, a gente está trazendo um equilíbrio também para as mulheres. Se for lhe perguntar, qual o referencial na sua infância de quem te levava para as unidades de saúde? O meu referencial é feminino. Quando não era a minha mãe que me levava, era a minha tia. O meu pai estava sempre ocupado com o trabalho.
Hoje mesmo eu passei por uma unidade pediátrica e lá eu pude contemplar muitas mulheres, e muitas destas mulheres trabalhadoras que precisaram abrir mão do seu dia de trabalho para estar acompanhando seus filhos. Os poucos homens que ali vi estavam do lado de fora porque estavam conduzindo os seus carros. Eram apenas como transportadores. Os homens não participam da vida ativa, da saúde da sua família e nem de si. E aí a gente cria essas campanhas, como a campanha que nós acabamos de sair agora do mês de novembro para falar sobre câncer de próstata. Mas eu quero lhe dizer, o machismo nos coloca num lugar de vulnerabilidade tão grande nessa área de saúde que nós, homens, morremos de hipertensão, de diabetes, de cirrose, de tabagismo e dessas doenças que são silenciosas e que a gente pode chamá-las de doenças comportamentais. Para ser um homem de verdade, e aí esse de verdade boto várias aspas, eu preciso demonstrar para o outro o quanto eu sou forte e ao ingerir bebida alcoólica. E fazendo isso, eu me embriago, eu tomo atitudes e decisões de uma maneira que o meu ser está alterado. Enfim, a promoção da saúde do homem é justamente para poder incluir os homens dentro desta temática. E eu posso lhe fazer uma outra pergunta. Você conhece mais viúvas ou viúvos? E aí a gente vê que é um engodo que a sociedade encarou em relação ao que o machismo apregoou, de que o sexo frágil seria o sexo feminino. Olha quão equivocado nós estamos, não é? Olha quão equivocado, até porque as mulheres são muito mais resilientes na dor do que o próprio homem. O homem, quando ele ele adoece, ele dramatiza, porque ali ele permite viver a sua humanidade, ou seja, a sua fragilidade, porque nós somos frágeis. Eu mesmo, antes de começarmos essa live, eu comentei com a Helena e com a doutora Sandra, eu estou com sintomas de Covid, estou aqui, o corpo está ruim, a cabeça está doendo, hoje eu fui fazer o exame, estou aguardando o resultado, então já estou aqui no meu isolamento, e a minha filha também está com os mesmos sintomas, e aí a gente vai percebendo, né, o quanto que quando a gente adoece, a gente se fragiliza. Por quê? Porque o nosso corpo, na verdade, ele é frágil. E o homem só se permite, nesses aspectos, viver essa espécie de fragilidade, mas imputando peso também sobre as mulheres. Por quê? Porque ele não quer que ela saia do lado, ele quer, fique aqui, coloque a mão, olha como eu vou morrer, pega o testamento, e dramatiza mesmo, e dramatiza. E, então, isso nos revela de que essa historinha, que o machismo conta, de que o sexo frágil é o feminino, isso precisa ser revisto. E vocês, mulheres, estão nos provando isso diariamente, porque vocês são guerreiras e o exemplo que vocês nos dão, ele é muito forte nesse sentido. Eu quero encerrar minha fala, breve fala, para poder dar margem para que as pessoas elas possam fazer perguntas e a gente possa dialogar mais, mas eu quero ressaltar, ainda que estamos nessa semana, o dia 6 de dezembro foi no domingo. O 6 de dezembro é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra a mulher. Nós, homens trabalhando com outros homens pelo fim da violência contra a mulher. E a solução para esse problema, a gente só vai encontrar caminhos quando toda a sociedade estiver imbuída nisso. Está na hora da gente acabar com aquela dicotomia da guerra dos sexos, homem de um lado, mulher de outro, e nos unirmos. Existem grupos de homens que estão trabalhando com outros homens pelo fim da violência contra a mulher, porque nós não compactuamos com esse tipo de situação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher a oportunidade de poder estar aqui conversando, apresentando um pouco do Centro de Referência do Homem, e também gostaria de louvar a equipe técnica lá do Centro de Referência do Homem, os psicólogos, as assistentes sociais, os advogados, a equipe administrativa. Então, um beijo no coração de todos vocês que labutam nessa área e que nós possamos estar unidos, todos num propósito, de uma vida mais digna, por uma vida sem violência, para toda a nossa sociedade. E com isso eu encerro aqui a minha participação, para poder dar tempo também para o público fazer os seus questionamentos e a gente poder contribuir com aquilo que estiver ao nosso alcance. Um beijo no coração de vocês. Paulo?
Nossa! Meu Deus, nunca tinha te ouvido falar assim. Você está inspiradíssimo, mais ainda. Hoje você recebeu a energia do feminino de uma força muito grande. Nossa, muito bom. É muito importante, uma das partes que você falou, a gente sente muito a falta dos homens nos nossos eventos. Eu até coloco sempre nos grupos que a gente cria dos eventos para convidarem os homens das suas relações de trabalho, das suas relações de afeto, para participarem, porque só assim, de verdade, a gente consegue essa mudança. Aí eu quero aproveitar e fazer um parênteses, que eu vi aqui, o professor Fabiano Emerick, passou aqui na minha telinha, né? Ele é de Macaé. Esse professor, desde a primeira vez que ele esteve no evento nosso, ele nunca mais saiu. Né? Então, ele está lá fazendo o trabalhinho dele de formiguinha e está também se transformando e ajudando as pessoas a se transformar. Então, eu já falei com ele, a primeira vez que eu conversei com ele no grupo, que eu fiquei impressionada assim, com a frequência dele. Aí eu parei assim, espera um pouquinho, estou vendo esse Fabiano várias vezes aqui. Esse rapaz, ele está realmente com disposição de fazer essa transformação. Então, Paulo, vamos deixar para as pessoas agora falarem, mas eu quero falar que está aqui Itaboraí, Cabo Frio, estou vendo a Nilma passou aqui, mas tem outras pessoas de Cabo Frio, Resende, Mangaratiba, Cardoso Moreira, Fátima, dar os parabéns, Fátima, para a nossa prefeita de lá. Primeira vez que Cardoso Moreira tem uma prefeita. Olha, a gente fica muito feliz com essa mudança dentro desse município na região norte. Parabéns, viu? Parabéns para Campos. E aí o Paulo falou da Isabel do CEAN, né, lá de Quissamã. Isabel é uma guerreira, ela não falta nada. E dá os parabéns para ela também da prefeita que foi reeleita. Essa prefeita aí, ela é muito comprometida com as mulheres. Eu sei que agora ela vai fazer, nesse próximo governo, ela vai fazer uma transformação maior na cidade. Estou vendo aqui Luciana Targino, que além de ser do Conselho, ela também é dele. Deus. Entrou aqui. Entrou uma ligação do meu filho. Ela é do Conselho de Direitos da Mulher, mas também é da CDDM da Alerj. Tá? Bom, eu vou deixar passar para a Edna. Edna, por favor, assume aqui com as perguntas. Por favor, ajudem aqui a Edna a ver as perguntas que estão aqui. Vão fazendo perguntas, porque a gente tem muita informação para ser dada aqui, tá bom? Edna, por favor. Edna? Edna? Bota o som. Arthur, me tira daqui, bota a Edna. Edna, som. Tá sem som, Edna. Tá fechado o seu som. Clica aí. Isso. Ótimo. Vai, Edna. Edna, você desligou. Fala agora. Tá voltando. Oi, gente. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo agora? Sim. Olha, boa tarde. Até agora tem sido uma maravilha esse encontro aqui com vocês. A Sandra Ornelas, a minha saudação aí pela chamada de atenção dessa construção do homem e a construção da mulher, essa construção social que a gente precisa estar atento e voltando. Doutora Joelma Perruti, parabéns aí pelo trabalho no juizado de Nova Iguaçu, e essa questão dos 8 temas, dos encontros com os homens, a gente precisa fazer com que essa política pública seja mais afirmativa. Quando Sandra foi nossa querida subsecretária das Mulheres, a gente conversava muito sobre isso, né, Sandra? De que a gente pudesse expandir por todo o estado do Rio de Janeiro um trabalho
semelhante a esse que a Joelma e o Paulo. Parabéns ao município de Duque de Caxias, que tem um centro de referência dos homens, e parabéns, Paulo, por esse trabalho em que vocês identificam que qualquer forma de violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos. Importante esse trabalho, e importante a gente começar a plantar essas sementes em todo o estado do Rio de Janeiro, que sai em todo o Brasil. Eu vi aqui, durante a fala de vocês, a doutora Gleide Selma da Hora, daqui da OAB de Saquarema, ela é presidente da OAB Mulher de Saquarema, ela fez uma pergunta, se vocês, no caso, acreditam que há a possibilidade da desconstrução dessa masculinidade tóxica. Se vocês têm, assim, relatos de possibilidade de reverter essa situação. Eu deixo em aberto quem se prontifica a dar esta resposta. Ela não disse quem ela queria, mas as 3 pessoas são altamente gabaritadas para falar, ou então cada um fala um pouquinho sobre isso. Quem começa? Sandra começa? Posso começar. Olha, eu acho que se a gente não acreditasse que é possível, acho que nós não estaríamos aqui, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar, fazer um prognóstico, uma revelação do problema, né? E a gente sabe que o problema está aí. Então, eu tenho certeza que o Paulo cria a filha dele diferente, eu criei minhas filhas, criei meu sobrinho e agora estou criando meu neto, né? Estou tendo a oportunidade de convivi com meus irmãos, eu fui a mais velha, eu tenho uma posição com relação aos meus irmãos, mas que, como a idade era muito próxima, né, não tinha esse caráter aí de orientação. Hoje eu tenho meu neto e a gente procura fazer diferente. Então, assim, eu acho que existe uma saída, né, e a gente vem investindo nessa saída, a gente está aqui porque a gente acredita numa saída. Nunca tive a oportunidade de trabalhar com autores de violência, né, mas faço a minha parte naquelas pessoas com as quais eu convivo, né, não somente com aqueles familiares, mas com aqueles homens com os quais eu convivo, eu procuro questionar algumas posturas. E eu acho que, assim, que é possível, ao longo do tempo, reconhecer, assim, algumas mudanças, né? Mas, certamente, quem tem um trabalho voltado para isso deve ter muito mais histórias de sucesso, né? E deixo aí com quem convive no trabalho direto aí com esses homens. Joelma. Eu falo. Nessas suas experiências, desses contatos, que você tem esse lado tão humanizado que você falou em relação a essa acolhida e o tratamento desses homens, como é que você tem visto a reação deles? Você tem tido algum caso que seja simbólico em relação a uma mudança de comportamento? Tenho, Edna. Por exemplo, eu passei a me envolver, eu já faço parte dessa equipe do Dr. Otávio há 9 anos, mais ou menos, mas na quarentena, assim, para mim, a gente não parou na quarentena, e o trabalho continuou, mesmo que de forma remota, agora ele já voltou de uma forma reduzida, mas o que eu tenho visto é que no início do trabalho, quando a gente só transmitia a lei, falava da lei, não dava oportunidade, porque olha só, esse homem ir obrigado, porque agora, depois de maio desse ano, se um juiz defere a inclusão no grupo, o caráter passou a ser obrigatório. Esse obrigatório vai fazer esse homem mudar? Não. Cabe a nós, os facilitadores, a equipe técnica, acolher esse homem. E o que vejo que faz total diferença, é diálogo, é conversa, não é fácil. Por exemplo, meu marido e meu filho devem estar ouvindo. Aqui em casa já deu quase divórcio. As pessoas me acham assim. A minha ideia é como se eu fosse assim, eu vivo fora da caixinha, eu sou uma mulher muito para frente. O meu filho vira para mim e fala assim, mãe, às vezes eu acho que seu gênero é masculino, porque ele me acha uma mulher de atitude, mas ele foi criado nesses meios para respeitar. E, por exemplo, quando ele faz comentários do tipo, no trânsito,
mãe, você dirige que nem um homem. Aí eu falo, por que eu dirijo que nem um homem? Porque eu dirijo bem? Eu dirijo igual uma garota, garoto. Eu falo para ele. Mas por quê? O machismo já está dentro dele já. Eu tento plantar a sementinha, inclusive dentro da minha casa, no meu relacionamento. O mesmo modo que eu uso de falar para os homens, eu falo para o meu marido. Ninguém é obrigado a aceitar a minha opinião. Eu acredito, e eu vou fazer um mestrado sobre gênero, eu acredito sim em diversos tipos de gênero. Se eles não querem aceitar, eles têm que respeitar. É plantar a sementinha da paz. E com esses homens, o retorno que eu tenho, gente, é muito positivo. A não ser aqueles homens assim, que foge da nossa alçada. Eu não tenho mágica. Por exemplo, um homem envolvido em problemas psiquiátricos, envolvido em drogadição e que não fazem tratamento, ou os estupradores, que são os perfis que não entram no grupo. Mas nos demais, quando a gente conversa e explica para esse homem que a gente está ali para construir junto, para mostrar que tem uma possibilidade, para dizer que nós estamos lado a lado, o retorno que eu tenho, eu não tenho como falar isso para vocês, eu recebo, virou uma bola de neve dos anos que eu trabalho. Todos os dias eu recebo alguém falando assim, Dona Joelma, eu sou um homem antes ou depois do grupo. Isso não tem preço para mim. Eu já me envolvi tanto na causa que, independente de eu ter laço, se eu continuar trabalhando, eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Eu vou me especializar, eu vou fazer um mestrado nessa área, eu quero dar aula, eu quero levar isso, como o Paulo falou, para que eu acho que para onde tem que ir, Paulo, para os colégios, para os espaços, para a gente debater, sabe? Isso grita dentro de mim. Então, se vocês me perguntarem, faz efeito conversar assim, inclusive começando na nossa família, faz muito efeito. A gente discutir sem gritar, respeitando a opinião dos outros. Ninguém é obrigado a aceitar, mas tem que respeitar. E o resultado nosso no fórum é muito positivo, muito. Joelma, obrigada. Eu também acredito nisso, Joelma. Eu acredito muito nessa possibilidade de um trabalho, de uma mudança. A desconstrução da masculinidade tóxica, a Sandra falou muito aí para construir essa personalidade com valores. Os homens tendem a ser, a construção social exige do homem uma série de coisas até para ele esconder a sua sensibilidade. Então, a gente desconstruir isso é um processo lento. Agora, eu acho lindo o trabalho que o Paulo propôs aqui em Saquarema, a juíza Camila Guerin está fazendo uma proposta de nós fazermos um trabalho dessa forma nas escolas. E aí fala um pouquinho sobre isso, Paulo, sobre essa forma, essa desconstrução para a gente chegar a ter resultados aí positivos e acreditar nesse processo. Bem, Edna, nós acreditamos sim nessa possibilidade de mudanças, a gente disponibiliza ferramentas para que esse homem ele se aproprie destas ferramentas e use para as suas relações, e como a Joelma falou, nós percebemos como esse homem ele entra e como ele sai, sabe? E isso realmente não tem preço. Mas a gente acredita também que a violência ela é aprendida. E da mesma forma que a gente pode aprender a violência, a gente pode aprender a não violência. E a gente vai muito por esse caminho, né, junto com os homens. Mas o interessante, eu acho que o que poderia corroborar as respostas das demais colegas, a colega que fez a pergunta, eu evocar um pouco a gênese do trabalho, né? Existia aqui em Duque de Caxias, anterior ainda à Lei Maria da Penha, um núcleo de atendimento à mulher vítima de violência, numa parceria da prefeitura, uma universidade local e a comarca aqui de Duque de Caxias, onde começaram a se atender as mulheres vítimas de violência. Passado assim, o tempo, eles perceberam um fenômeno muito recorrente. Por exemplo, vamos atender a Dona Maria, me permita aqui um nome fictício, né, usar Maria por ser um nome muito comum na nossa sociedade. Atendemos a Dona Maria. Quem é o agressor da Dona Maria? O senhor João. Passava-se o tempo, Maria ficou empoderada, ela conseguiu romper com aquele relacionamento, pois isso foi o desejo dela,
isso foi respeitado, e ela vivendo agora uma vida livre de violência. Passou o seu tempo, a gente começou a atender a dona Tereza. E ao cruzar os dados, a gente percebeu o seguinte, que o agressor da dona Tereza era o mesmo agressor da dona Maria, que era o mesmo senhor João. E daí a percepção daquela equipe que trabalhava com as mulheres foi, a gente precisa incluir os homens dentro dessa questão. E daí a gente desenvolveu esse trabalho. Em 2006 começa o trabalho com os homens, uma metodologia dos grupos reflexivos. Eu gostaria de trazer aqui um exemplo prático, e com a fala de uma mulher. O fórum, um determinado encontro, ele precisou se fechar, né, não ia funcionar por conta de uma manutenção. E era dia de grupo, e era o último encontro para o grupo. E para que esses homens não dessem viagem perdida, eu liguei para a casa deles. E ao ligar para uma determinada residência, quem atendeu foi a companheira dele. E aí eu expliquei, a senhora poderia dar o recado, porque eles conviviam ainda juntos. Você poderia me dar o recado para o senhor fulano? Aí ela, sim. Pede para que ele venha daqui a 15 dias, porque hoje não vai ter o encontro, porque o grupo está fechado, e o nosso último encontro vai ser daqui a 15 dias e não hoje. Aí ela lamentou, ela falou, nossa, já está acabando? Que pena! Ele melhorou 85%. Aí eu não sei como ela foi capaz de mensurar esse quantitativo, mas ela me deu esse feedback. E nada melhor do que ouvir a voz de uma mulher dizendo, né, quais são os efeitos. Porque o que acontece? Esse homem fica conosco durante 6 meses, um período de 10 momentos que a gente vai promover com esse homem. 2 meses depois do término do grupo, nós fazemos uma entrevista com esse homem, onde nós apresentamos um questionário, a gente vai mensurar, né, a percepção dele antes e depois do grupo. Porém, o que nós estamos fazendo agora? Como nós temos mulheres na nossa equipe técnica, nós pedimos que 1 ano depois da participação desse homem no grupo, que ela entre em contato com as companheiras ou ex-companheiras desses homens, para saber qual é a percepção dela em relação a ele. E, pasmem, 70% das mulheres entrevistadas perceberam uma mudança radical no comportamento daqueles companheiros ou ex-companheiros. Por que eu falo ex-companheiro? Porque, embora a relação de conjugalidade foi rompida, né, pela separação, mas a relação de conjugalidade não, porque ele ainda continua sendo pai dos filhos dela. Então precisa ter pelo menos uma convivência. E daí ela consegue perceber uma mudança, e uma mudança assim, considerável. E os outros 30% nos deram um retorno dizendo que perceberam alguma mudança no comportamento desses homens. Então, a partir dessas percepções, a gente leva essa ideia para as escolas, para as igrejas, para as empresas, para as praças públicas. Teve um determinado momento, nós estávamos numa comunidade aqui do Duque de Caxias, muito violenta, muito violenta. Claro que nós não vamos falar, doutora Sandra, da Polícia Civil, nós não vamos falar da Polícia Militar, nós não vamos falar, ô Joelma, do doutor Antônio, do doutor Otávio, né? Eu falo do doutor Antônio porque é o juiz daqui da comarca de Duque de Caxias. Nós não vamos mencionar isso, mas nós vamos perpassar pelas questões e as dinâmicas de gênero. Eu sei que essa palavra também está demonizada. A gente também não usa a palavra, mas a gente usa o conceito. E a todo momento eles percebem isso. Eu falo assim, eu posso agir desta maneira sem me descaracterizar, sem descaracterizar a minha masculinidade. E aí a gente diz que sim, e a gente vai buscando recursos e caminhos. Então, claro, o discurso ele precisa ser adaptado à realidade daquele determinado território. Se a gente vai numa universidade, claro que a gente vai falar sobre teóricos, a gente vai encher de vários conceitos, né, porque a ciência assim preconiza. Mas se a gente está ali
no meio de uma praça pública, você tem que trazer uma informação de forma que aquele transeunte, aquele cidadão, aquela cidadã, ela possa compreender aquilo que está sendo dito. Então, desta forma, Edna, e dentro desta comunicação, a gente leva informação. E a informação é uma ótima, é uma excelente ferramenta no enfrentamento aos episódios de violência contra a mulher. Ótima fala, Paulo. Obrigada aí por tudo isso. Vocês estão deixando aqui grandes esclarecimentos, e era um tema que a gente já precisava há muito tempo aprofundar aqui no CEDIM, né, Helena? Foi muito providencial essa live, a gente trazer essa discussão da masculinidade tóxica. A gente vinha, era um sonho a gente fazer isso que está acontecendo aqui agora, viu, Paulo? E Joelma e a doutora Sandra Ornella já estava conosco sabendo disso. Olha só, Helena, eu caí num determinado momento, eu só tinha visto a pergunta direta da Gleide, eu não vi outras perguntas. As falas estão tão interessantes que eu acho que as pessoas não quiseram nem parar para fazer perguntas. Elas estavam elogiando, eu vi muitos elogios a todas as falas, mas eu não vi mais perguntas. Mas eu acho que essa pergunta da Gleide ficou muito esclarecida, a possibilidade, os 80% da Tereza ou da Maria, que atendeu o telefone para dar o recado que disse, só isso já nos gratifica muito, né, Paulo? De saber que está tendo um resultado direto dentro da casa, nessa convivência do homem e da mulher de uma forma mais humana. É muito gratificante, Edna. Espera aí, Helena, parece que está aparecendo uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. Existe caso em que os homens retornam para fortalecer esse serviço? Eles se tornam... Pergunta se a pessoa passou pelo tratamento, pelas 8 sessões, vamos chamar assim, ou vai e depois se eles retornam. O Christopher, que fez essa pergunta, sim, os homens que passam pelo processo reflexivo, eles acabam se tornando multiplicadores. E teve uma outra pessoa que perguntou se é apenas homens jurisdicionados que podem participar. O centro de referência do homem, aqui que é do Duque de Caxias, ele é aberto para toda a população. Então, nós temos homens que estão encaminhados pela justiça, não apenas pela justiça, mas pelos conselhos tutelares, pelos CEANs, porque às vezes aquela mulher está ainda nos primórdios da violência, ele ainda não registrou a ocorrência, ele ainda não foi caracterizado ainda como crime, mas está vivendo aqueles conflitos. Então esse homem ele é encaminhado, ele é inserido também. Claro que nós fazemos um convite. O homem jurisdicionado ele tem a obrigação. E agora na pandemia, é bom também dizer que tem um som aqui vazando. Agora, na pandemia, houve uma alteração na Lei Maria da Penha. O artigo 22 começou a facultar, deu possibilidade do juiz de determinar a participação deste homem na medida protetiva. Isso trouxe um avanço, um ganho muito grande. Sabe por quê? Porque entre o registro de ocorrência até ter uma audiência, há um lapso temporal muito grande, em que novas violências elas são produzidas. Está aí o ciclo da violência que não nos deixa mentir. Então, havia uma recorrência muito grande. Mas quando a gente faz uma intervenção logo no início, em que aquela violência ela se apresenta enquanto fenômeno, a possibilidade de se reduzir, ela aumenta. Então, os homens agora estão sendo encaminhados via medida protetiva. Paulo, coloca o telefone aí do CR Homens, estão pedindo. O Arthur, digita aí, por favor. Qual o telefone? É 2778-7067. E o e-mail, crhomem@hotmail.com. crhomem@hotmail.com. 2778-7067. E para quem está nas extremidades do estado, é o DDD 21. O Arthur, você consegue digitar aí para ficar marcado aqui na nossa live? O telefone dele e o e-mail? O telefone do centro?
Ele não... Bom, Edna, tem mais... Eu vi outras perguntas, mas não Eu consigo... acho que eu vi umas perguntas aí também passando, mas aí terminou que elas fugiram aqui. Você conseguiu ver aí? Não dá para anotar, eu só fico com o celular, é difícil. Bom, então vamos... É porque o meu só está funcionando o celular também. Então, Pelo computador não consegui entrar. Se alguém viu aí a pergunta no encerramento, aí, vamos então caminhar para o encerramento? Olha, né? houve uma pergunta, eu não estou lembrada agora o nome da pessoa, dizendo que como um homem que tem esse tipo de comportamento, se tem como lidar com essas pessoas e poder lidar. Mas eu acho que no esclarecimento maior eles já deram, que é complicado, você sabe, esse atendimento a um homem dentro de casa não é uma situação pelo que eu entendi, não é uma situação de despacho judicial, é uma situação de convivência em que as pessoas identificam que o homem tem esse comportamento de uma masculinidade tóxica, vamos dizer, com comportamentos assim. Como lidar com essa personalidade? Foi uma pergunta que saiu aí. Permita-me trazer uma contribuição, Edna? Pois não. Teve um determinado dia que havia dado uma entrevista para um programa televisivo, desses jornalísticos ali por volta do meio-dia, na hora do almoço. Um rapaz do município do Rio de Janeiro, ele assistiu e ele entrou em contato com o Centro de Referência do Homem porque ele se identificou como vivenciando e experienciando situações tóxicas no seu relacionamento. Ele declarou assim, olha, eu amo muito a minha esposa, mas eu estou vendo que o meu comportamento está fazendo com que ela se distancie de mim, e eu preciso de ajuda. Mesmo ele morador de outro município, ele veio e participou dos processos reflexivos. Esse caso não é único, tem muitos homens que acabam sendo alcançados por outros homens que participaram pelo processo reflexivo. Teve um que me disse o seguinte, participar do grupo reflexivo foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu achei que ele estava tentando bajular, mas aí ele me explicou o porquê. Ele falou, Paulo, você conhece a minha história? E a história dele, para sintetizar, e claro, eu não vou dar muito detalhes para não expor ninguém, ele era pai de 3 meninas, e as meninas estavam na fase da adolescência, e já começando assim a querer viver os seus relacionamentos afetivos, e a nossa sociedade é aquela frase que foi dita, né, prenda as suas cabras porque meu bode está solto. Então, ele tinha meio que essa ideia, ele não queria permitir com que as filhas elas tivessem as suas experiências, né, afetivas e não começassem a namorar. Então ele proibiu. Só que a mãe, muito mais sábia, permitiu. Só que ele descobriu isso. Então ele se sentiu traído, tanto pela esposa quanto pelas filhas. Então ele se tornou assim meio que um abacaxizão dentro de casa. Então tudo era motivo para descambar para uma fala mais agressiva, e ela não titubeou, ela foi à delegacia e denunciou esse homem. E esse homem apareceu para a gente, e ela apareceu lá no Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Então, a importância de trabalhar, né, tanto um lado quanto o outro. Claro que a nossa proposta não é juntar o casal e nem separar o casal. A proposta é que a gente viva uma vida sem violência, para a gente possa resolver os conflitos sem o uso da violência. Essa é a proposta, essa é a dinâmica. E esse homem, ele se apropriou, e ele percebeu, né, aquele lugar, né, a parte que lhe cabia dentro daqueles processos todos. E ele pôde compreender como que era a percepção de sua companheira, e com isso eles tiveram um salto de qualidade no seu relacionamento. Um relacionamento para mais de 2 décadas, ele falou assim, Paulo, foi a melhor coisa que me aconteceu, por quê? Porque eu pude resgatar aqueles momentos iniciais e trazer para agora, 20 anos depois, e conseguimos resgatar isso. E se eu não participasse desse processo de reflexão, eu não teria acesso a essas ferramentas. E ele me disse,
olha, eu iria me separar, eu iria me distanciar, eu iria me tornar cada vez mais agressivo. Mas passando por isso daqui, eu entendi de que eu posso e devo continuar sendo homem sem usar a violência como uma maneira de me expressar, de me reafirmar. Eu achei aquilo ali fantástico, né, ter esse tipo de depoimento e a gente poder contribuir, de certa forma, para uma sociedade mais equânime. Tem mais... Vamos então encaminhando para o encerramento. A Ingrid entrou. A Ingrid Pinheiro, que tinha feito a pergunta sobre a convivência com a pessoa que tem esse tipo de atitude, mas ela chamou a atenção da não abertura para o diálogo. Então, é uma pessoa com um comportamento assim mais agressivo, mas que a dificuldade de travar um diálogo para entrar nesse processo de tentar como lidar com essa situação de uma pessoa que não é aberta a diálogo. Você deu esse exemplo aí dessa pessoa que terminou percebendo e terminou indo. É uma construção, Ingrid. Deixa o Paulo falar um pouquinho mais sobre isso. Ele está tendo uma vivência muito grande e a gente sabe que a construção social do homem, os homens, de um modo geral, na sociedade, eles têm esse tipo de comportamento. E, inclusive, não querem falar sobre esse assunto, né? Aí, Paulo, dá mais uma palavrinha sobre isso, essa dificuldade de diálogo com um homem que tem esse tipo de comportamento. Como é que você daria uma orientação, que sugestão você daria? Vamos ver. Oi, Edna, assim, eu gostaria até de contribuir, mas eu gostaria de ouvir a Joelma, né, porque ela também tem essa experiência, ela também poderia trazer uma contribuição, só que também eu não vejo aqui, nesse espaço, remonopolizar a fala, né, por gentileza, Joelma. Joelma, você tem como contribuir com essa dificuldade de diálogo? Se a pessoa que identifica um homem com esse comportamento e que não tem, que tenta ver, está identificando, quer conversar, e ela está dizendo que a pessoa não tem essa facilidade de dialogar, quer nem saber do assunto. Está sem som. Joelma, sem som. Sem som. Oi. Oi. Vê se agora. Está ótimo. Tá? Gente, isso, por exemplo, se a gente tirar o exemplo na nossa vida particular, quando a gente discute num relacionamento qualquer, quanto mais intimidade a gente tem, quanto mais intimidade a gente tem com as pessoas, a conversa é mais difícil. Por quê? Porque a gente tem mais liberdade, o respeito diminui um pouco. Eu já observei assim, por exemplo, em casa, se eu começo a discutir, se eu levanto o tom de voz, o marido vai levantar o tom de voz. Chega uma hora que a gente está se agredindo, falando coisas que a gente não queria, ofendendo a sexta geração. Não é mais ou menos assim? A mesma coisa com o filho. Quando chega nessa hora, assim, se a gente não colocar um limite, o Paulo falou de quando a fala perde o valor. Quando a fala perde o valor, eu sempre aconselho a ter alguém para mediar. Às vezes, assim, um amigo entre o casal. Gente, faz muito efeito quando alguém neutro, no caso dela, se ela não está conseguindo conversar com ele, mas tem alguém neutro para ouvir os dois lados, para mediar, sabe? Não estou falando de terapia de casal, não. Às vezes, alguém neutro no meio do casal para fazer essa escuta. Porque chega uma hora que o desrespeito é tão grande que ninguém quer arredar o pé. Os dois acham que estão certos. E, de repente, cada um está certo na sua posição. Na sua visão, cada um está certo. O que eu aconselho nessa hora é ter alguém que seja próximo ao casal e que consiga mediar. Seja lá na igreja, um líder religioso, seja na família, um pai, um irmão, alguém que consiga mediar e acalmar esses ânimos. E ela, que eu não lembro o nome, na hora que você estiver no embate com ele, eu sei que na hora da raiva, da vez a gente acha assim, eu ser feminista, eu colocar meu ponto de vista, tenta não gritar. Ele levantou a voz, você fala para ele assim, eu só vou falar com você se você descer o tom de voz. Se ele falar, eu não vou descer, então não tem conversa. Se afasta naquele momento. Nessa hora, é melhor a gente se afastar.
a gente recuar. Sabe por quê? Para fazer o outro pensar. Se ele gritar e você gritar também, vai virar um inferno. E é isso que eu vejo, no geral, nas brigas entre os casais, é essa fala. Eu gostei dessa fala do Paulo. Quando a fala perde valor. Paulo, eu escrevi aqui, botei entre aspas, eu vou utilizar ela, que é exatamente isso. Quando a fala perde o valor e entra de desrespeito. Então, para a menina que pediu, é isso. Se ele estiver gritando, não grita, se afasta e procure alguém que possa mediar o casal, que possa ajudar vocês. Edna, vamos nos encaminhando aqui para as considerações finais. Já pode começar pela Joelma. O que você acha? Vamos lá? Sim, vamos, que está chegando a hora. Gente, antes de agradecer, eu queria falar, que não vai dar para mostrar para vocês. Eu utilizo muito uma dinâmica, que o nome é um seriado americano, The Mask e o Live, a máscara em que nós vivemos. Por que eu falo isso? Porque normalmente nós, as pessoas, nos apresentamos para a sociedade do jeito que a gente gostaria de ser visto. Mas a gente tem o nosso eu, tem a nossa percepção. E tem como o outro é visto, porque às vezes eu me apresento de um jeito, o outro me vê de um jeito e eu gostaria de ser visto. E isso é uma dinâmica que eu falo, que eu chamo a dinâmica das máscaras, que tem muito resultado. Não me interessa o homem se expor lá no grupo, eu quero que ele pense, sabe? Como que eu acho que eu sou perante a sociedade? Pô, mas eu não sou assim, eu me sinto fraco, eu me sinto fracassado. Como que eu gostaria de ser? Isso é um tipo de trabalho que a gente pode fazer na nossa casa, com a nossa família, sabe? O importante não é a pessoa escrever, é a pessoa refletir, tá bom? Esse é um dos trabalhos que a gente faz. Então, eu quero agora agradecer novamente ao Dr. Otávio por confiar na sua equipe técnica e me permitir representar, a Elaine Medeiros, secretária de Assistência Social, que fornece a mão de obra e todo o apoio, Helena, doutora Sandra, me esqueci o nome, Paulo César, Edna, olha, foi uma honra. E, Paulo, eu vou perturbar você, eu vou colar contigo, menino, aí, tá? É um prazer tê-lo aqui no meio. Gente, gratidão. Doutora Sandra? Queria acrescentar uma coisa falando. Oi? Oi. Sim. Eu gostaria de falar sobre essa questão desses homens que não estão ali como apenados, né? Em 2018, eu encontrei na internet uma chamada para um seminário em São Paulo chamado Homens Possíveis. E eu despenquei, né, aqui do Rio, fui para São Paulo. Eu passei um sábado maravilhoso, onde eu estive ali em falas, né? Era um encontro de vários grupos de homens que se encontram voluntariamente, espalhados aí pelo Brasil, que se encontram voluntariamente para discutir essas masculinidades, né? Então, assim, me lembrou o título, né? Homens Possíveis. Existe um outro homem possível, né? Sem ser esse aí que é o tóxico, né? Esse que se faz mal a si mesmo e faz mal aos demais, faz mal à sociedade. Então, assim, existe sim saída, eu acredito profundamente nisso, né? E espero que e acho que a gente já está assistindo uma mudança considerável, né? Precisamos avançar um pouco mais. Em determinados setores onde essa masculinidade tóxica ela é altamente incentivada, então conseguir romper isso, conseguir mostrar que esse homem ele pode ser um homem corajoso, ele pode enfrentar o perigo, ele pode cumprir o seu papel sem ser esse homem violento, esse homem que não se cuida, esse homem que não cuida da família. É possível, eu acredito. Agradeço profundamente a todas vocês, né? Um prazer estar aqui juntos, né? Obrigada, Paulo, mais uma vez, uma beleza te ouvir. Joelma, que legal estar aqui com vocês. Helena, querida Edna, obrigada. Beijos.
Gente, eu não sei se vocês conseguem me ouvir, mas eu não vejo mais ninguém, ficou tudo preto. Paulo? Oi, Helena. Eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Ah, sim. Bem, eu quero agradecer a oportunidade aqui do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, de poder nos dar a oportunidade. Alguém perguntou se existe o centro de referência na região dos lagos. Ainda não, mas Quissamã, Araruama, já recebi a visita dos representantes aí da região dos lagos, aqui em Duque de Caxias. Já tem ideia, já tem plano. O pessoal lá de Resende também, já temos um papo sobre isso. Agora, eu queria falar, antes de encerrar, que o artigo 35 da Lei Maria da Penha preconiza isso, tá? Ele vai falar que a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios poderão criar, né, dentre tantas questões ali elencadas, esses espaços, né, que aqui em Caxias se denominou Centro de Referência do Homem, para atuar dentro desses 3 eventos. Eu quero agradecer essas mulheres maravilhosas que me convidaram, essas que participei, que eu tive o privilégio de poder participar, doutora Sandra, doutora Joelma, aqui nessa mesa, e também as mulheres da minha vida. Eu queria agradecer o incentivo da minha esposa, Viviane, das minhas filhas. Eu tenho 4 mulheres aqui em casa, né? Eu convivo com 4 mulheres. A Laís, a Júlia e a Vitória. São mulheres espetaculares e que me fazem perceber que a gente precisa caminhar de uma maneira diferente daquela que a sociedade tenta imputar. E nós temos liberdade para fazer isso. E eu gostaria de deixar um recado para os homens. No caso da violência contra a mulher, nesses episódios, nada de broderagem, nada de acolher o teu amigo. Se você for amigo mesmo, entenda o seguinte: o teu silêncio, ele é cúmplice daquela violência. Então, a Lei Maria da Penha fala sobre omissão. Então, não se omita. Eu sei que é um desafio, às vezes, na hora de um conflito estabelecido, fazer um tipo de intervenção. Às vezes, nós não temos habilidade técnica para fazê-lo. Para isso, a gente precisa utilizar os recursos daqueles profissionais, os profissionais da área de segurança. Então, ligue para o 190, ligue para o 180, busque ajuda, mas não deixe passar em branco essa situação. Denuncie, né? Não se cale, não se omita, porque o nosso silêncio ele acaba nos tornando cúmplice da violência. Um beijo no coração de todas e de todos, e muito prazer poder ter passado esse período com vocês. Nossa, Paulo. Cadê a Edna para fazer o encerramento? Acho que ela caiu, mas enquanto isso eu faço aqui a minha fala rápida. Bom, gratidão é o nome que eu tenho para pronunciar. Não tem outra palavra que não seja gratidão por esse encontro tão importante aqui, com a participação desse grupo aqui maravilhoso, que falou de um tema ainda muito espinhoso para nós, porque nós desconhecemos. Então, a gente trouxe aqui um pouco do que é possível. E é possível, e é nisso que a gente acredita. Então, agradeço demais a Sandra Ornelas, quando esteve na Secretaria de Política para as Mulheres, chegou a criar o grupo, né, Paulo, da masculinidade, né? Mas a gente não conseguiu após alguns contratempos, não conseguimos dar continuidade. A Joelma, pela sua brilhante participação, pela brilhante participação do Paulo, e agradecer a todas e todos que estão aqui até agora nos ouvindo. E para encerrar, eu vou botar a Edna faz o encerramento, mas olha, só tem elogios. Depois eu vou ler um por um que eu gosto de ver. E agora, Paulo, você é a figura, porque está aqui seu telefone, está aqui seu e-mail, vai chover. Vai, Edna. Obrigada. Olha, Paulo... Gente, olha, muito obrigada por essa tarde de profundo conhecimento, e dizer que a Secretaria da Mulher de Saquarema também está querendo a construção de um grupo de referência para a gente trabalhar esse grupo reflexivo. Está se trabalhando também isso aqui, tá, gente?
Foi um prazer enorme estar com vocês. Aprendi muito, ouvi muito, com muita atenção e serviu de muita base para uma série de coisas. Muito obrigada. E o CEDIM está, assim, realizou um sonho ao fazer esse evento hoje aqui. Obrigada. Paulo já esteve com a gente antes lá no CEDIM em outros momentos. Foi um prazer conhecer a Joelma, assim, de longe na tela, mas vamos construir junto um grande processo nesse estado, tá, gente? Um beijo grande, um abraço virtual enorme para todos. Encerramos esse evento com muita alegria. Agradecer a nossa equipe técnica, Edna. O Arthur. Agora tem a equipe técnica do CEDIM, que é esse grupo jovem aí, maravilhoso, e tem o que não é jovem, mas que também está nos bastidores, tá? É o Arthur, o Diego, a Lene e a Adelina. Obrigada, gente, por tudo isso aí. E agora nós já vamos partir para o outro evento, né, Helena? Está perto do próximo evento. Dia 15. Encerrar esse ciclo dos 21 dias de ativismo. E o CEDIM teve uma atividade intensa. A gente vai encerrar no dia... 15. No próximo dia 15, né, Helena? Quinta-feira, direitos humanos falando de encarceradas. Isso, as mulheres encarceradas. Isso aí é um tema também incrível que precisa ser muito, que é pouco discutido. A gente precisa falar mais sobre esse assunto. Gente, muito obrigada, uma boa tarde, obrigada por tudo e um abraço grande, tá? Palmas para todos vocês. Se eu soltar aqui o celular, eu bater palminha. Saúde, Paulo, melhoras, tá? Melhoras aí, Paulo, que tudo dê certo. Melhor. Obrigado, gente. Obrigado.